Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca aquilo que é essencial sem inflexões. E no programa de hoje a gente vai falar sobre os desafios do presente e do futuro para o Rio Grande do Sul. E um convidado muito especial, o vice-governador Gabriel Souza. Médico veterinário, doutorando em administração pública pelo IDP, mestre em Direito Empresarial e Cidadania, especialista em gestão pública, ele é afiliado ao MDB, foi presidente da Juventude do partido, foi eleito em 2014 como deputado estadual. Na Assembleia Legislativa ele foi líder do governo Sartori, um momento muito importante para o estado do Rio Grande do Sul. Ele depois foi reeleito como deputado em 2018 e em 2021 assumiu a presidência da Assembleia Legislativa com um mandato muito positivo e de afirmação política. Em 2022, como consequência desse trabalho político, ele foi eleito vice-governador junto com o governador Eduardo Leite. Primeiro, um prazer, vice-governador Gabriel, poder te receber no podcast. Tu é um político que tem essa marca, né, do diálogo. Verdade. E eu queria exatamente começar conversando contigo, porque você e o governador estiveram no epicentro, né, dos episódios do ano passado, né? E desde o primeiro momento, né, o governo foi muito atuante. Que lições deixou aquela tragédia? Uma tragédia que afetou a economia, a vida das pessoas. Que lições você aprendeu desse momento da história do Rio Grande? Bom, primeiro, obrigado aí, Jair, pelo convite, né? Também um abraço a todos os internautas, né, que estão nos assistindo. Eu aprendi que em podcast a gente não diz nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite, porque independente da hora, né? É verdade. O podcast a qualquer momento. Eu sou ouvinte de podcasts, quando eu faço academia, eu faço quase todo dia. E ouço lá os meus podcasts, aprendo muito lá com os convidados, daqueles que eu assisto, né? Bom, sobre as enchentes, né? Bom, de fato, começar que foram 3 enchentes graves no Rio Grande do Sul, fora outros eventos climáticos menores que acabaram também vitimando pessoas, e para os familiares dessas pessoas foram, infelizmente, os principais, né? Então, todo evento climático é muito duro aqui no estado, não há dúvida. Mas eu quero falar de 2 casos desses vários, né, que eu vivi desde 2023 aqui como vice-governador. Primeiro, setembro de 2023. Eu estava numa viagem internacional, inclusive, voltei e fui direto. Me lembro que eu cheguei em Guarulhos, tem um hotel dentro do aeroporto, que na verdade é um quarto minúsculo, quarto japonês, né? Quem já foi no Japão sabe, é um quarto que cabe só a cama e um banheiro com chuveiro, vaso e tal, e pia. E aí eu tomei um banho ali troquei de roupa e desci no Salgado Filho, eu já tinha um carro me esperando, eu fui para Encantado, Mussum, no Vale do Taquari, encontrar, naquele dia eu estava lá visitando o vice-presidente Alckmin com o governador Eduardo Leite, estava recebendo. E aí eu disse pro governador, quando eu vi a situação, governador, vamos fazer o seguinte, tu anuncia que eu vou ficar aqui. Mas como tu vai ficar aqui? Não, eu vou ficar aqui. Vai ficar aqui como? Aonde? Não, eu vou transferir meu gabinete pra cá. Tu não acha adequado? Não, acho super legal, tu te habilita, né? Me habilito. Vou ficar aqui. E aí, fui pra casa, avisei minha esposa, voltei, era domingo, voltei a Porto Alegre, na segunda-feira, reunião do secretariado em Porto Alegre, né? Eu já saí segunda de casa, avisei a Thalys, olha, tô indo pro Vale do Taquari e vou ficar lá o tempo que for necessário. Mas o que é o tempo que for necessário, Gabriel? Eu vou ficar o tempo que for necessário. 5 dias, 10 dias, não sei, uma semana. Acabei ficando 15 dias. Fiquei morando nesses 15 dias, né, no Encantado, aliás, em Lajeado, num hotel. E ia todo dia para Encantado. O prefeito Jonas, lá de Encantado, me emprestou uma sala na prefeitura e eu me instalei meu gabinete. O gabinete do vice-governador do estado ficou lá. E ali eu aprendi uma coisa, Jair, que não se enfrenta crise sem estar no território. Exatamente. E quem tem que estar no território é uma alta autoridade. Não pode ser alguém que não tenha condições de conversar com seus pares, de determinar os seus pares, melhor dizendo, o que tem que ser feito, com o senso de urgência que precisa ter, né? Então, geralmente é o secretário da Defesa Civil, o chefe da Casa Militar, né, o Coronel Boeira, que sempre coordenou isso e continua coordenando. Mas uma coisa catastrófica, assim, que só em Mussum morreu 18 pessoas, né, naquela oportunidade. Foi uma enxurrada de água que arrastou o que veio pela frente. Então, eu fiquei lá 15 dias. E aí, aprendi muita coisa, né? Aprendi muita coisa. Acho que Deus nos coloca, né, nos testa para desafios ainda maiores. Porque em 2024... eu tinha aquela experiência
de estar lá no território 15 dias sofrendo junto com as pessoas, vivendo o que as pessoas estavam sofrendo, assistindo cenas horríveis, né, do ponto de vista de dores, sofrimentos, localiza um corpo. Era um desastre. O cemitério de cidades foi removido e os corpos que estavam nas covas foram levados. Então você achava um corpo e o IGP, primeiro, Instituto Geral de Perícia, tinha que ver se era um falecido anterior ao evento, que já estava sepultado, ou uma vítima do evento. Era nesse nível, né? Destruição total e muito. Em 24 nós tivemos, que pese tenha sido pior, mas em 24 nós tivemos como foi o segundo, terceiro episódio, muitos já sabiam o que fazer, muitos acreditavam nos avisos e tal, né? Em 2023 não, em 2023 foi realmente pego todo mundo de surpresa e tal. E foi muito rápido também. Foi muito rápido, porque foram enxurradas, não foram enchentes que foram subindo gradativamente, rapidamente também, mas gradativamente. Então, ali eu aprendi muita coisa, que me preparou bem mais, né, para chegar em 24. Em 24, dia 1º de maio, com a situação piorando, né, no terceiro dia de chuvas, eu disse para o governador, lá no Palácio Piratini: governador, quero lhe lembrar, 2023 fizemos aquela experiência, foi muito boa, muito produtivo, resolvemos coisas, agilizamos, etc. Todo dia, no final do dia, fazia um boletim para a imprensa regional: fizemos isso, para a população ver que nós estávamos lá, entende? Estou aqui, vou ficar aqui, não sairei daqui. Fizemos isso na área social, na área habitacional, na área de limpeza urbana, na área etc, etc. Então, todo o relatório do dia, todos os dias eu dava um repórter para a imprensa, no final de cada dia. E comigo estava o Exército Brasileiro, estava lá o coronel do Exército Brasileiro, estava lá comigo o chefe da Polícia Civil, estava lá o comandante regional da Brigada Militar, o comandante da Defesa Civil Regional, todo o governo do Estado e os órgãos públicos, como os órgãos federais também, e municipais juntos, prefeitos, etc., né, trabalhando no mesmo local. Em 24, então, a gente repetiu essa experiência. Foi no dia 1º de maio, eu disse para o governador: vamos instalar bases regionais, porque daí era um evento. Sim, atingiu praticamente escala, 90% do estado. Exato. Em escala maior. E aí nós instalamos bases em São Sebastião do Caí, em Bento Gonçalves, em Santa Cruz do Sul. E eu que disse que Santa Cruz do Sul, porque eu disse o seguinte: a pior região é essa aqui. Então eu vou para a pior região. Santa Maria foi atingido, porque a chuva veio do oeste, né? Então Santa Maria, Santa Cruz do Sul e região, não estou falando a quarta colônia toda isolada, não dá para conversar, não dá para chegar nos municípios, e o Vale do Taquari, que ela é localizada em Lajeado Estrela, né? Então vem a Santa Maria, Santa Cruz, Lajeado Estrela, e eu vou ficar no meio, em Santa Cruz do Sul. Posicionei um pessoal da minha equipe em Lajeado, fiquei posicionado em Santa Cruz e posicionei um pessoal da Defesa Civil em Santa Maria. E aí criamos um centro regional de crise, de gerenciamento da crise, que consistia em 3 unidades. Todo centro tinha que ter logística, que é um ginásio. No caso lá eu peguei a Unisc, né? Muito obrigado, Unisc, mais uma vez, né? Agradecer Grande Universidade Comunitária do Estado, que prontamente cedeu, porque eu comecei sediado no CRPO, que é o Comando Regional da Brigada. O CRPO tem uma estrutura e tal, mas pequena. E aí a prefeitura montou no Parque da Oktober o centro de doações e o alojamento das pessoas, os abrigos. E no Parque da Oktober também estava tendo embarque e desembarque de helicópteros, porque tem muitas empresas grandes lá em Santa Cruz e tinha muito helicóptero privado. E eu estava com o helicóptero da Polícia Civil para fazer resgate. Eu não, né? A equipe do governo do estado estava sediado o helicóptero da Polícia Civil, Gavião 01, ali em Santa Cruz. O que aconteceu foi o seguinte: no terceiro dia, segundo dia, eu disse: olha, precisamos de um espaço maior. Onde é que tem um espaço maior? A Unisc. Aí eu falei com a reitora da Unisc, o reitor da Unisc, melhor dizendo, e a pró-reitora: pode vir. Então eu preciso de 3 coisas: preciso de um campo de pouso para os helicópteros, preciso de um ginásio para guardar mantimentos, pedir ajuda para o exército para organizar, e preciso de um local para administração, para escritórios, para poder fazer reunião, sentar com a equipe e tal. E fiquei morando lá em Santa Cruz, fiquei sem água, não conseguia lavar roupa, as dores que as pessoas sofreram lá, pequenas dores, né, comparadas às demais, acabei sofrendo também. E
vivi ali o pior momento, que foi o resgate de pessoas desesperadas em cima de telhados e árvores naquela região. E os nossos helicópteros não voavam à noite. E o tempo estava muito ruim para voar, porque são helicópteros policiais, helicópteros modelo Esquilo e Koala. A Força Aérea tem os Black Hawk, que estão em Santa Maria. Só que para eu poder levantar um Black Hawk para voo, eu tinha que falar com o coronel, tinha o telefone, me atendia muito bem, o coronel da Força Aérea, depois tinha que ligar pro brigadeiro, depois tinha que ligar não sei o quê. Cheguei a ligar pro governador Eduardo Leite, que por sua vez ligou pro ministro da Defesa e pro presidente da República. Porque nós estávamos desesperados. E não gosto de me lembrar, que me emociona aqui, porque eram famílias em cima de telhados ou de árvores. E o interessante é que, no desespero, como ainda tinha sinal de celular, eles faziam selfies. Selfies, obviamente, do desespero ali, que era... Né, até para identificar onde estavam, né, também. E mandavam na rede, e muitas vezes até pro meu direct do Instagram, ou para algum assessor, porque eles descobriam naquele desespero, liga pro fulano que trabalha com o vice-governador, que está aqui perto, etc. Para outros tantos também aconteceu. E aí o que aconteceu? Eu passei a madrugada sem dormir, esperei até às 6 horas da manhã, para o pessoal acordar. Acho que acordei alguns e comecei a ligar. Eu liguei primeiro pro comandante da Brigada Militar. Só é o seguinte, eu quero o telefone do piloto. Não, mas o vice-governador, vou lhe mandar o telefone do comandante do BAV, que é o... Não, o senhor não entendeu. Eu quero o telefone do piloto que está no helicóptero agora. Tá bom, vou lhe mandar. Chefe de Polícia Civil, quero o telefone do piloto do helicóptero, do Gavião 01, que é o helicóptero da Polícia Civil. Mas vice-governador, mandar do delegado, que é o chefe do setor aéreo. Não, quero o telefone do piloto. Fiz um grupo de WhatsApp entre os pilotos, 12 helicópteros que estavam lá. Sim. O governador Eduardo Leite, botei o governador no grupo, claro, combinei com ele antes, ele topou. Botei o secretário de Segurança Pública, botei o chefe da Defesa Civil do Estado, eu, e dizer, pessoal, aqui vai ser a central de envio de georreferenciamento das pessoas que precisam de socorro. Por quê? Para coordenar, porque senão fica uma confusão. Né? Porque tu imagina, cada helicóptero para cá, para lá e tal. Então a gente começava a coordenar ali, salvamos uma mulher grávida que estava tendo neném na hora, teve um neném em Marques de Souza. Então tinha que tomar uma decisão. Ó, tem uma senhora grávida, gestante, parturiente, né, em trabalho de parto, que parto de alto risco, distocia, né, tem que mandar agora um helicóptero lá. Ou, eventualmente, sobrevoa ali Cruzeiro do Sul e vê se não tem mais alguma pessoa... Decisões horríveis, né, de ser tomadas. Enfim, foram várias decisões dessas. Salvamos o maior número de pessoas que podíamos e os pilotos da Brigada Militar da Polícia Civil foram heróis, e do Corpo de Bombeiros também, que também tem um helicóptero, porque não dá para voar. Todos os protocolos de aviação diziam não voem, né? Porque estava baixa chuva, não tinha visibilidade, teto baixo, enfim, coisas de aviação. E não tínhamos, e aí os helicópteros do Exército estavam em São Paulo e eu vim, demoraram para chegar, não vieram naqueles dias, depois chegaram, mas enfim, na hora mais apertada ali foi muito difícil. Então, olha, Jairo, eu até um dia quero escrever um livro sobre isso, escrever um texto sobre, para registrar, né, o que eu vivi ali e também para dizer o que a gente fez, porque a gente fez coisas, por exemplo, 10 dias depois eu voltei a Porto Alegre. O governador pediu que eu voltasse. Cheguei aqui, o CAF estava inundado. Não tinha onde... Cadê o secretário? Não, Gabriel, assume aqui o gabinete de crise da região metropolitana. Vamos assumir. Falar muito contigo, inclusive, né? Sim, muito. Tu era prefeito, falar muito contigo, me lembro. A partir do 10º dia, então, eu voltei e assumi aqui a região metropolitana. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei aqui, onde é que eu me apresento? Daí o Arthur Lemos, que eu já era casio, disse assim, Gabriel, a base é lá no batalhão de cavalaria do Exército. Tá bom, cheguei lá. Era um CTG, imagino que é um CTG do batalhão, um galpão, né? Com uma tela de PowerPoint no meio e um burburinho na sala, cheio de mesas com vários órgãos, municipais, estaduais, federais. Confusão. O general Hertz, que ficamos amigos também, grande comandante militar do Sul aqui, estava lá coordenando tudo isso. Estava lá o almirante, que é esqueci o nome dele agora, que nos ajudou muito, comandante da base da área naval, né? O brigadeiro e tal. Eu disse assim, olha pessoal, impossível nós trabalhar aqui. Nós precisamos de um lugar para trabalhar, para pensar, para fazer reunião, para resolver problema. Aqui não dá, não é o lugar ideal. Aí o chefe da Casa Militar diz assim, vice-governador, aqui perto,
a Defesa Civil usa os pavilhões da antiga CE. E lá tem os prédios da administração da antiga Que não CE. eram usados. Não eram usados, estão lá ainda. Tinha lá um serviço que o Estado contratou de zeladoria e de segurança, mas não eram usados. Portanto, não estavam destruídos, abandonados, mas não estavam usados. Tinha lá zeladoria e segurança. Aí, no mesmo dia que eu cheguei, já saí, vamos para a antiga CE. Cheguei lá na antiga CE, não tinha sinal de celular no... E acho que não é por causa das enchentes, sinal de celular não tinha lá, porque é uma região, enfim, que não tem muito morador e tal, acho que as companhias não atendem. Aí eu cheguei lá, um monte de andares em cada um daqueles prédios administrativos vazios. É aqui que vai ser o nosso centro de guerra, de combate à crise. Aí falei com a secretária de Planejamento do Estado, claro, fui ao Palácio Piratini, mostrei fotos, etc. Governador, é isso aqui e tal. Tinha uma discussão se nós ia montar um centro ali no Salão Alberto Pasqualini, no Palácio, ou lá. Aí eu disse, governador, eu tive lá no Comando Militar do Sul, que também havia sido inundado, e se mudou para o Batalhão de Cavalaria. Ele disse, olha, lá não dá, porque tu bota todo mundo na mesma sala, Impossível. literalmente na mesma sala, não dá, porque cada um fica falando no telefone, eu não sei o quê. Então tem que organizar esse troço. E lá nesse lugar tem como organizar. Aí o governador disse para a secretária de Planejamento, a Daniele Calazans, disse, vê com o Gabriel o que precisa aí, vamos organizar. Em 3 dias nós botamos de pé o negócio. Sinal de celular, a Claro Digital nos ajudou, antena da Starlink, que não tinha internet, e móveis cedidos pela Caixa Econômica Federal. E os trabalhadores da Caixa foram lá levar os móveis em caminhões. Montamos o chamado Centro Administrativo de Contingência, porque até então o secretário de Obras estava na PUC, a secretária de Saúde na Escola de Saúde Pública, a secretária de Educação no Tecnopuc, o secretário de Transportes home office. Claro, cara, não tinha o CAF, né, funcionando. Então a gente juntou, não sei se chegou a ele já, Sim, como prefeito, eu fui algumas vezes lá. Isso. E ali então nós montamos o CAC, né? E aí começamos a organizar toda a operação. A primeira coisa que eu vi foi o seguinte, donativos chegando do Brasil inteiro. Fila de caminhão, de carreta aqui na CE, antiga CE, onde eram os pavilhões. Os voluntários eram 3 mil num dia, 200 no outro dia. Numa manhã vinha, porque voluntários, não estavam ali ajudando voluntariamente, não tinha obrigação nenhuma de estar ali. E a gente agradece muito quem estava, né? E aí, olha, que confusão, vamos ter que fazer o seguinte. Vamos abrir um centro. Passo Fundo já estava trabalhando como se fosse um centro de distribuição. Eu estava em Santa Cruz, montei um centro em Santa Cruz, montei um em Santa Maria, montei um em Lajeado. Além disso, tinha um em Bento Gonçalves, um em Caxias do Sul. Montamos 8 centros de distribuição no estado, 7 mais Porto Alegre. E aí, outra coisa, o que está acontecendo? Os caminhões chegam sem avisar. Então vamos divulgar um 0800 para quem quiser doar, acima de 1 tonelada, liga antes. Avisamos o setor de logística do Brasil e tal, que é por onde vinha a maioria dos donativos. E a Claro Digital, de novo, não é merchandising, mas é agradecimento ao Marcelo Repeto, que é o diretor da Claro aqui no Rio Grande do Sul, nos ajudou, criou gratuitamente um 0800 da Claro Digital, com trabalhadores da Claro Digital. 800 de distribuição, então a gente tinha o 0800, recebia a demanda, o pessoal do setor de logística foi fundamental, Setsergues, Fetransul. Vou citar um nome, um empresário, Marcelo Dinon, foi lá para dentro conosco, sentou lá conosco, eu não entendo nada de logística, né? Eu não entendia, né? Agora eu entendo até um pouco. E o Marcelo disse, não, deixa que nós vamos ajudar. Então trouxe um software para poder distribuir essas doações, esses donativos. E aí, bom, e os voluntários? Os voluntários é o seguinte, vão fazer um aplicativo que o cara quer ser voluntário no centro de distribuição, ele se candidata e faz check-in. Então eu tinha aí tem plataformas que apareceram, gente de todo o Brasil ajudando. Olha, eu tenho uma plataforma aqui, que aliás era muito bacana, de voluntários, que funciona perenemente, né? Não só por causa do evento de vocês, e já está pronta. Então, tu cede para nós cedo. Então a gente cadastrava os voluntários, pedia para os voluntários se cadastrar, e todo voluntário que queria ir no centro de distribuição de Porto Alegre no dia seguinte, fazia um check-in. Então mais ou menos sabia quantos vinham no outro dia. Até o ponto que eu notei o seguinte, isso aqui vai dar um problema, porque é o seguinte, os caras estão paleteando saco de arroz, caixa de leite, triando roupa, produto perecível que tem que catalogar. Vou ter que contratar alguém que entenda desse negócio. Porque é o seguinte, os voluntários começaram a voltar para suas tarefas,
né? Enfim, sua vida, né? Bom, então contratamos o Correios. Aí falamos com o presidente dos Correios, presidente, preciso ser assado. Aí foi semanas de negociação com os Correios. Enquanto isso, credenciamos caminhoneiros, porque depois que chegava em nós tínhamos que distribuir. E para distribuir, precisava caminhões, e o Estado não tem caminhões nessa escala. Então abri um credenciamento público, onde qualquer caminhoneiro ou empresa de caminhões podia se credenciar, chamava o primeiro da lista, fazia o serviço, chamava o segundo, entende? Voltava para o fim da fila e ia indo para botar para a rua essas doações. E aí é o seguinte, aí começa aquelas fake news, vamos lá, tiram uma foto, tá aqui, ó, as doações paradas aqui. É verdade. Para piorar, né? Aí montamos uma central na SECOM, uma central de combate a fake news. E também um site onde diariamente dizia assim, hoje nós precisamos de leite, mas não precisamos de meia. Hoje precisamos de jaqueta ou cobertor, mas não precisamos de água mineral. Entende? Para que, claro, não atingia todo mundo, mas começou a organizar a coisa, entende? Pra gente poder... Então, enfim, como eu digo, escrevo um livro sobre o assunto. Muita coisa fizemos ali. Vice-governador, foi uma grande aprendizagem, o senhor viveu juntamente com o governador isso, e hoje o Estado está envolvido diretamente no trabalho de reconstrução, né? O Plano Rio Grande tem essa meta, o senhor preside o conselho deste plano. Como é que está essa ação hoje, né? Porque nós temos várias obras hoje, nós temos obras em estradas, nós temos construção de casas. O senhor mesmo coordenou os abrigos, que foram muito importantes, né? Para as pessoas serem Fizemos juntos lá em atendidas. Canoas. Fez um grande trabalho. Mas hoje tem a construção das casas, a construção de obras mesmo de proteção às cheias. Como é que está o andamento do Plano Rio Grande? O Plano Rio Grande, porque veja bem, é como se fosse um plano Marshall, como foi feito no pós-guerra na Europa, né? É mais ou menos isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Uma guerra contra a intempérie climática, contra as águas, destruiu parte dos ativos públicos e privados do Rio Grande do Sul e temos que reconstruir. Como fazer isso? Que é a maior, chamar a atenção de uma coisa aqui. Isso aqui é a maior empreitada de um governo no Brasil, porque o Brasil, felizmente, não é acostumado a ter guerras, correto? É verdade. Felizmente, a última guerra contra uma potência, contra um país estrangeiro, salvo melhor engano, foi contra o Paraguai, uma grande guerra lá no século XIX. Então, de lá para cá, teve revoluções, guerras civis, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, até a última delas em 1922, 23, mas não é um país como os europeus, os asiáticos, o Oriente Médio, que felizmente, né, que bom, nós não estamos acostumados a guerras. Portanto, nunca tivemos um processo dessa escala, em curto espaço de tempo de reconstrução. Nunca tivemos. Nem mesmo o maior desastre, que não é natural, mas é um dos maiores desastres do país do século XXI, que é o desastre de Mariana, Brumadinho, que ali não é natural porque tinha uma represa, né, uma barragem que rompeu, feita pelo ser humano. Portanto, não foi um evento climático que atingiu ali e tal. Como deu em New Orleans, como deu no Japão, terremoto e tal. Então, ali mesmo não teve o trabalho que teve aqui, que está tendo aqui. Não teve. Na escala, do ponto de vista de tamanho de território, de multiplicidade de coisas, tem residência destruída, tem indústria destruída, tem comércio destruído, tem rodovia, tem ponte, tem hidrovia, tem aeroporto, tem porto, tem o quê, sabe? Então é hecatômbico, hercúleo. Então esta ação governamental no Brasil não tem precedentes. Não tem precedentes. Pode procurar na história do Brasil, não tem. No Brasil. E não sei se tem na América Latina, certo? Mas também não quero chegar tanto. Agora, no Brasil não tem precedentes. E na América Latina está entre as 10 maiores da história. Né? Então, veja bem, tu tem que ter um plano. Tem que ter um planejamento. Se não vai fazendo espasmaticamente, certamente não vai chegar no objetivo com a eficiência que deveria chegar. E por isso criamos o Plano Rio Grande, que é uma ideia do governador Eduardo Leite, liderado por ele. Tem uma governança no Plano Rio Grande, onde temos um comitê científico que reúne mais de 40 especialistas sobre várias áreas, que testam os grandes projetos. Temos o Conselho do Plano Rio Grande, que eu presido, que fala com a sociedade, ouve a sociedade, discute com a sociedade os temas, fizemos inúmeras reuniões já. Temos um comitê gestor, que é presidido pelo governador, onde o vice-governador, secretário da Fazenda, do Planejamento, da Reconstrução participam. Temos uma secretaria da Reconstrução,
que é o órgão executivo da coisa toda, e temos um fundo, que é o FUNRIGS, oriundo dessa lei federal que, aprovada no Congresso Nacional, viabilizou que o Estado não pagasse mais a dívida com a União durante um período das enchentes até março de 2027, e durante esse período o dinheiro que iria para a dívida com a União fosse alocado nesse fundo para fins da reconstrução do Estado. São 14 bilhões de reais. E esse dinheiro, que é um dinheiro do Estado, dos gaúchos, está sendo usado exclusivamente para isso. E aí tu tem uma governança. Nessa governança nós já aprovamos mais de 9 bilhões de reais de investimentos. Habitação, políticas sociais, reconstrução de estradas, pontes, desassoreamento, dragagem, etc, 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 que estão sendo investidos ou estão em vias de serem investidos para reconstruir o Estado, mas não apenas reconstruir, mas também para reconstruir de um jeito diferente, para ter mais resiliência. E essa resiliência climática que nós queremos atingir a partir de uma reconstrução que viabilize isso. Portanto, pontes têm que ser mais altas, mais robustas, diques têm que ser mais altos, mais robustos, residências têm que ser construídas fora da área de risco, etc, 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 que vão deixar o Rio Grande do Sul mais preparado, melhor preparado para o futuro. Vice-governador, o senhor foi líder do governo Sartori nos momentos mais difíceis, né? Nós tivemos ali atraso nos salários, dificuldades, né, nos serviços públicos, mas naquele período muitas decisões foram tomadas e medidas foram implementadas. E os resultados, o governador Eduardo Leite, ao ser eleito, ele deu continuidade, aprofundou muitas dessas medidas e agora, no segundo governo, junto com o senhor como vice-governador, não só aprofundou, deu continuidade, como está colhendo os resultados, né? Uma das questões, por exemplo, é a Previdência, né? Que as medidas adotadas elas estão dando hoje resultados. Como é que o senhor vê o senhor que acompanhou, né? Foi um líder muito atuante, defendendo os princípios que estavam ali, um momento de dificuldade política. Como é que o senhor vê esse resultado hoje do Rio Grande do Sul, né? Esse esforço que começou lá com o Sartori e que o governador Leite, nos seus 2 mandatos, junto com o senhor, implementou? De fato foi essa história, linha do tempo, essa timeline, assim, é bem importante. Eu estava dando uma palestra agora, eu te falei, na Câmara Brasil-Alemanha, e eu estava dizendo o seguinte, que eu aprendi lá no ensino fundamental, né, que a gente estuda história para entender o presente e projetar o futuro. Não tem como entender o presente e projetar o futuro sem saber o que aconteceu no passado. Então não é preciosismo da minha parte quando eu inicio minhas falas, né, nesse sentido, para associação comercial, Câmara de Comércio, etc., onde me convido para falar, voltando 3 casos do tabuleiro, que é mais ou menos na linha que tu perguntaste. Porque, veja bem, nós tínhamos um Estado que gastava mais que a arrecadação. O gestor público que sabe que isso não funciona, ao menos nos entes subnacionais. Nos entes nacionais, na União Federal, que pode emitir títulos à dívida, tem um limite ali que é discutível, mas nos entes subnacionais é zero de chance, não tem como, né? Inclusive a lei federal, a legislação brasileira não permite. Então, o que aconteceu foi que depois do governo Tarso, nós assumimos o governo Sartori assumiu, eu fui deputado eleito ali em 2014, assumi em 15, com uma situação fiscal tenebrosa, né? Quer dizer, gastos acima da arrecadação, as fontes exóticas que o Estado usava para financiar-se a si próprio, como depósitos judiciais, caixa único, etc., foram completamente exauridos, ou quase exauridos. Então o Sartori, coitado, assume o governo numa situação que realmente era tenebrosa e ainda com dívidas contratadas pela gestão anterior e pagas integralmente pelo governo Sartori. E a principal, as despesas geradas pelo aumento da remuneração dos servidores da segurança, que eram justas, legítimas, até aquém do que mereciam, mas a verdade é que um governo contratou, concedeu o reajuste, e o outro governo foi pagar. Então, só aumentava o endividamento, a despesa. Então, o que aconteceu ali? O governador Sartori teve que tomar uma decisão, né, que foi apresentar um plano para reformar o Estado. E aí, reformas que há anos estavam no prelo, pendentes, discutidas ali em salas e gabinetes, secretamente, muitas vezes, para não expor o desgaste político, tiveram que ser colocados para a rua. Décadas dessas discussões. Um dia temos que fazer isso. Sabe aquela coisa que chega em casa? Um dia tem que arrumar aquela janela lá. Minha esposa também reclamando aqui e tal. E um dia a janela cai. Aí ela
Ah, viu? Tinha que ter feito, te avisei e tal. Ou algo parecido, né? Nessa metáfora. Basicamente foi isso que aconteceu, né? O Rio Grande do Sul começou a ter fundo previdenciário no governo Brito, por volta de 1998, que é a cobrança de alíquotas previdenciárias dos servidores para constituir um fundo para sua própria aposentadoria. Antes não tinha fundo. Incrível. E, obviamente, de 98 até 2025 não se constituiu um fundo, porque começou a se aposentar os servidores. E hoje nós temos, no magistério, por exemplo, 2 por 1. Dois inativos, a cada 2 inativos, um ativo. O dobro, portanto, de aposentados. E não é culpa dos aposentados, quero deixar claro, porque os aposentados fizeram a sua parte, cumpriram a sua jornada laboral. O dia que eu puder me aposentar, eu vou querer também, né? Naturalmente. É legítimo. Tá dentro, cumprir as regras, é meu direito. Direito adquirido, né? O nome disso. Então, adquirir um direito. E, de fato, né, não é absolutamente nada nesse sentido. Agora, o Estado não se preparou por décadas para poder receber esses servidores. E quando não se preparou, criou um déficit gigantesco. Hoje nós temos um déficit de ainda quase 10 bilhões de reais, mas poderia ser 19, certo? Quer dizer, a cada 6 reais que o cidadão paga para o Rio Grande do Sul, da receita corrente líquida, um vai para o déficit da Previdência. Significa que de 6 partes eu tenho 5, me resta 5 para o resto das despesas, entre as quais o investimento, que é para melhorar a vida das pessoas. Políticas públicas, até a própria remuneração dos servidores. Eu tenho que tirar desses 5 aqui. Se não tivesse o déficit, nós tivesse preparado melhor, eu ia usar 6 partes de 6, né? Usar 100% do orçamento. Não uso. Portanto, essas reformas foram fundamentais. Nós começamos lá, extinguimos companhias, fundações e autarquias, entre as quais uma gráfica pública que o Estado tinha na época, a Corag. Não tinha nexo ter uma gráfica pública no momento que vivemos, principalmente, que o papel está cada vez em desuso, mais em desuso, entre outras questões. O governo Eduardo Leite I assume, e eu acompanhei meio aquela história que eu fui líder do Sartori na Assembleia, era o deputado mais jovem do parlamento, depois fui presidente da Assembleia no primeiro governo do governador Eduardo. E aí, o que eu quero te dizer é o seguinte, o governador Eduardo aprofundou, não é que o pessoal tinha uma discussão lá no meu partido, mas houve uma continuidade. Não é que uma continuidade, é uma agenda muito parecida. Sim. De reforma do Estado pela necessidade do Estado. Então, não tinha outra agenda a se apresentar naquele momento. Qual é a outra agenda que se apresentaria naquele momento que não fosse o aprofundamento das reformas? O governador Eduardo fez certo. E o MDB também fez certo em apoiar a continuidade dessa agenda, o aprofundamento dessa agenda. Então nós aprovamos ali 3 reformas da Previdência, nesses 2 governos. Complementar, dos civis e dos militares, administrativa, plano de carreira do magistério e outras micro-reformas. E extinguimos 11 companhias, fundações e autarquias, levamos para a administração direta boa parte do seu serviço, o resto, ao que não precisava, a gente terceirizou para a iniciativa privada. E, por fim, privatizamos. Retomamos a pauta da privatização. E, com isso, o Estado conseguiu, durante o primeiro governo do governador Eduardo Leite, retomar seu equilíbrio financeiro e, além disso, usar o dinheiro das privatizações, inicialmente, para poder fazer investimentos. O Dyer, Jair, tinha uma série histórica, na década de 2010 a 2020, de ter 150 milhões de reais por ano, em média, para fazer investimento. Quanto é que é o orçamento de Canoas? Hoje, em torno de 2 bi. 2 bi. 2 Tramandaí, que é a minha cidade, 60 mil habitantes, bem menor que Canoas, é 380 milhões de reais. O Dyer tinha 150 para todo o Estado. Para todas as rodovias do Estado, manutenção, conservação, ampliação, duplicação. Não funciona. Ano passado, nós investimos 1,7 bilhão de reais. Quer dizer, dá 11 anos de investimento da série histórica do Dyer. É surreal esse número, né? É um número super importante, mostrando que vale a pena fazer ajuste fiscal, vale a pena, que não é contraditório você apertar aqui as contas, os gastos, para ter o equilíbrio fiscal e, consequentemente, conseguir fazer investimentos. Então, é exatamente por isso que realmente houve uma sequência, né, que, como tu falaste, eu acabei participando, né, diretamente, como líder do governo, presidente da Assembleia, agora como vice-governador. Vice-governador Gabriel, o seu partido, o MDB, nesses quase 30 anos, desde 1986, elegeu 4 governadores, né? Nós tivemos Pedro Simon, Antônio Brito, Germano Rigoto e José Ivo Sartori. É um partido que tem história, né? Tem grandes nomes, eu lembro aqui Brossard, Eliseu Padilha,
nomes que estão ainda na política, como o Fogaça, como, né, o Sebastião Melo, que é prefeito de Porto Alegre. O Fogaça foi prefeito de Porto Alegre. Então, tem grandes lideranças, né, grandes nomes da política do nosso Estado. O senhor tem feito uma peregrinação pelo partido e o partido lhe aponta lhe indica como pré-candidato ao governo do Estado, né? Como é que o senhor vê esse processo? Como é que o senhor está andando por todo o Rio Grande do Sul? Até novembro o senhor vai palmilhar o Estado. Há um processo de unificação do partido, que é um partido que tem um grande número de prefeitos, um grande número de vereadores, é um partido que está muito enraizado no Rio Grande do Sul. Como é que está sendo esse processo de diálogo no partido? Está indo muito bem. Está indo muito bem. Aliás, melhor até do que muitos imaginavam, né? Felizmente. Hoje o MDB está pacificado, está coeso, está tranquilo, está empolgado, né, para enfrentar uma eleição com nominata muito melhor do que foi em 2022. 2022 é outro episódio que eu escrevo um livro. Porque eu julgo que 2022, até vou falar isso a primeira vez aqui publicamente, 2022, no século XXI, na política gaúcha, a última grande revolução partidária, a última grande... enfim, grandes decisões, grandes mudanças no quadro partidário gaúcho. Eu me lembro da saída do Brito do MDB, a fundação não, o fortalecimento do PPS. É verdade. E me lembro daquele momento do PT versus PDT, que quadros do PDT migraram para o PT para manter-se no governo Olívio, entre os quais Dilma Rousseff, né? Dilma Rousseff era do PDT, presidente da Fundação de Economia e Estatística, e foi para o PT. Desde então, não existe movimento político partidário mais importante no Rio Grande do Sul que foi feito entre 21 e 22, no MDB. Perdoe a pretensão aqui, mas acho que é isso aí. Porque, posso estar sendo pretensioso, mas acho que é isso aí, porque não teve um episódio tão marcante, tão forte, determinante, reviravoltas, mudanças. O que aconteceu ali foi o seguinte, entre outras questões, que um dia ainda vou ficar mais à vontade para falar, quanto mais tempo passa, mais à vontade eu fico para falar, mas basicamente, para não ter suscetibilidades, né? Mas basicamente é o seguinte, tu tinha ali uma transição geracional acontecendo no partido. É verdade. Né? E o partido, quando tu falasse, vai fazer 60 anos ano que vem. Né? Desde 86, quando teve a volta das eleições aqui no estado, tivemos 4 governadores. E para culminar esse processo todo, o MDB vai para uma convenção, e somente no dia da convenção isso foi decidido, com 2 hipóteses na cédula. Ou ser candidato a governador ou a ser vice-governador. E nunca nós fomos vice-governador. Nunca. Não tivemos a cabeça. Então, é uma mudança. Agora, não fosse isso, nós não teríamos ganho a eleição, porque 2.441 votos nos levaram para o segundo turno, de diferença para o terceiro colocado, que era o candidato do PT. Então, o que aconteceria ali? Eduardo sendo candidato, eu também, dividiríamos. Os votos. Eu até nem quero dizer que diria meio a meio. Acho que o Eduardo, pelo ter sido governador, teria muito mais condições, talvez, né, de fazer mais votos. Mas talvez fosse o suficiente para tirar ele. Mas certamente eu faria 2.441, né, para deputado. Eu fui mais votado do MDB do Estado e fiz 53 mil na eleição última que concorri a esse cargo. Então, o que acontece é o seguinte, não fosse aquilo, a história do Rio Grande do Sul ia ser outra. Né, porque o candidato adversário do segundo nosso, que nos enfrentou no segundo turno, ele notadamente tinha uma agenda de contrária à privatização, contra a privatização da Corsan, contra a privatização de qualquer outra coisa, contrária às concessões, contrária à responsabilidade fiscal, a favor do aumento do gasto público. Era uma agenda até notadamente, surpreendentemente, mais de esquerda do que de direita, inclusive. Mas era o que se apresentava naquele contexto, porque, claro, o candidato adversário do segundo turno buscava se diferenciar de nós. E, portanto, ele não pode ser a favor da responsabilidade fiscal, se ele quer ser diferente de nós. Não pode ser a favor de concessões, não pode ser a favor de diminuição do tamanho do Estado, enfim, salvo alguma outra semelhança. O restante era bastante diferente no cerne da questão. Então, eu estou falando isso não para te enrolar na tua resposta, que eu não quero fugir dela, mas só para dizer o seguinte, que depois de tudo isso, a tarefa de unir o MDB, de reunificar o MDB, era a principal tarefa. Entende? Porque o MDB saiu machucado daquela eleição. E eu sei a minha responsabilidade com o meu partido nesse sentido, sei quanto que eu tenho responsabilidade e compromisso em ajudar o partido a se reunificar.
E é exatamente nesse sentido que nós trabalhamos. O presidente Zanquim foi fundamental para isso. Hoje tu chega no partido, fora uma exceção ou outra, tu tem o partido pacificado e, como tu falasse já, inclusive indicando o meu nome para concorrer ao governo do estado ano que vem. Então, vamos lá. Eu tenho um compromisso muito grande com esse projeto. Fui líder do governo Sartori, presidente da Assembleia no primeiro governo do Eduardo, vice-governador no segundo governo do Eduardo. Eu não quero que esse projeto tenha um retrocesso, que a gente, nas decisões eleitorais do ano que vem, trilhe caminhos diferentes desse. Claro que não é uma continuidade meramente, mas tem que ser o próximo passo, né? E dentro desse contexto, então, bom, me coloco como alguém comprometido nesse sentido. E claro, tendo que assumir a pré-candidatura mais ao final do ano e posteriormente uma candidatura, se for essa a minha tarefa, não tem nenhum problema com isso. Vice-governador, feito esse trabalho de unificação, né, do MDB, o governador Eduardo Leite, sem dúvida, é o político mais proeminente do, né, gaúcho, e aquele que tem possibilidade real, seja agora em 26 ou em 2030, a chegar na presidência da República. Ele tem esse sonho, está colocando seu nome e possivelmente ele seja candidato ou a presidente ou mesmo ao Senado. Ao ser nessa hipótese, o senhor assume, portanto, como vice-governador, na eventual renúncia para concorrer a presidente ou a senador, o senhor assume o governo. Como é que o senhor vê hoje? Nós estamos vivendo uma polarização política, né? De um lado os defensores do Bolsonaro, de outro lado os defensores do Lula, uma polarização que até o Rio Grande do Sul já está acostumado, porque nós, né, chimangos e maragatos aqui. O senhor acha que tem, olhando para a candidatura, o nome de Eduardo Leite, olhando para o seu nome também, o senhor é um político de centro, há espaço hoje para o centro no Rio Grande do Sul? Como é que o senhor vê essa possibilidade também no Brasil para o Eduardo Leite ser candidato a presidente e o senhor como pré-candidato ao governador? Eu entendo que o Brasil precisa ser, eu brinco, né? Eu tenho usado bastante a metáfora de um desenho da minha infância que chamava-se Caverna do Dragão. Não sei se chegou, já conheci esse desenho. Me lembro que o desenho era o seguinte, era um grupo de amigos que estavam num parque de diversões, acham um portal mágico, entram no portal mágico por curiosidade, vão para uma outra dimensão. Nessa outra dimensão, que é um mundo mágico e tal, eles querem voltar para o parque de diversões para seguir suas vidas. E todo final do episódio, cada um dos episódios, aparece o Mestre dos Magos e tem um portal mágico para voltar para o parque. Eles veem o parque de diversões. Quando eles vão entrar no portal, some o portal, some o Mestre dos Magos. E aí começa um novo episódio. Estão presos até hoje, imagino, na Caverna do Dragão. E eu tô com 41 anos já. Então, eu acho que nós temos que sair da Caverna do Dragão. Nós estamos vivendo esse impasse. Nós estamos vivendo 2022 em 2025, indo para 2026. A verdade é essa. Uhum. Nós estamos vivendo 2018 ainda. Nós não vencemos ainda as pautas. Nós estamos presos no passado, né? E agora, Jairo, a radicalização... Esse negócio da polarização no sistema presidencialista de 2 turnos acaba acontecendo, né? E no mundo acontece, eventualmente, né? Nos Estados Unidos, na Europa, Canadá agora aconteceu, liberais versus conservadores e tal. Então acaba polarizando. Mas aqui, Kirchner versus Milei, né? Kirchnerismo versus liberalismo na Argentina, poderia dar muitos exemplos. Aqui no Brasil, nós estamos com um problema, porque nós temos um processo de radicalização, para além da polarização. E esse processo de radicalização começou lá entre PSDB e PT, que ficava circunscrito às eleições, período eleitoral. Pau pegava no período da eleição, terminava a eleição, vida seguia. Sim. Posteriormente, 4 anos, não terminou. Né? Estamos vivendo na Caverna do Dragão. Posteriormente, a radicalização foi para as relações interpessoais. Você, na família tem briga porque um gosta do Lula, o outro gosta do Bolsonaro. Posteriormente foi para a cultura. Biografia do Abismo, é um bom livro, gosta de ler, deve ter lido já, né? Sim. Do Felipe Nunes Aquest. E do Trautmann. Né? E do Thomas Trautmann. Tava lá, eles falam bastante disso, foi para a cultura, foi para os costumes. Né? O petista não compra na Havan e o bolsonarista não compra na Magazine Luiza, né? Coisas assim, né? Que é o que acontecia no interior do estado, MDB e Arena, lá, meu sogro lá, que foi vereador em Independência, no interior do estado, não compra eventualmente no mercado do fulano, porque o fulano é do partido adversário. E assim por diante. Então, isso ganhou escala. E agora a radicalização, ela foi pro bolso das pessoas e para conta corrente. Porque esse tarifaço do Trump, ele é fruto da radicalização global e nacional.
E nós temos, nesse contexto, desemprego, perda de valores de empresas na bolsa do país, uma retroalimentação cada vez maior, na medicina chama feedback positivo, né? Quer dizer, quando uma coisa potencializa a outra, que potencializa a coisa, que potencializa a outra. Então, nós estamos na caverna do dragão, não conseguimos sair, e só está piorando, estamos entrando mais para dentro, né? Para o fundo da caverna. Então, eu julgo que seria muito bom para o Brasil nós terminar com isso, né? E talvez seja mais vontade minha do que percepção da realidade, admito. Eu acho que o Eduardo Leite poderá ser alguém que topa, porque o único que topa fazer isso é o Eduardo. No quadro nacional, tu pega o Zema, o Ratinho, o Tarcísio e o Ronaldo Caiado, todos eles dizem o seguinte: não, nós somos do campo bolsonarista e todos querem ter o apoio do Bolsonaro e todos flertam com o Bolsonaro e acenam pro Bolsonaro. O Tarcísio pegou agora um boneco do Bolsonaro e levantou lá na festa do peão de Barretos. Uhum. O Ronaldo Caiado estava do lado. O Zema diz, não, eu dou um indulto ao Bolsonaro. O Ratinho, ouvi um podcast dele, gosto muito do Ratinho, por sinal. Ah, pois é, dando sinais ao bolsonarismo. Sim. Por quê? Porque eles, na verdade, não querem ser uma terceira via, ou querem encerrar esse capítulo que estamos vivendo, querem nos tirar da caverna do dragão. Eles querem ter o apoio do bolsonarismo e vão acabar tendo que, com isso, para isto, né, melhor dizendo, flertar com bandeiras e posições que retroalimentam de novo a radicalização, que é o que nós estamos metidos. Enquanto que o único que topa dizer o seguinte: não, tendo uma chapa do bolsonarismo, da extrema-direita, versus a chapa do lulismo, da esquerda, o único que topa, eu posso ser candidato, quero ser candidato para representar algo novo, é o Eduardo Leite. Então, o Eduardo Leite, por esse primeiro aspecto, me parece que faria muito bem ao Brasil concorrer a presidente. E o segundo aspecto, agora eu vou trazendo aqui para o Rio Grande do Sul, eu te perguntar o seguinte: quando é que o Rio Grande do Sul teve protagonismo na cena política nacional a última vez? João Goulart. Getúlio Vargas, né? E o Getúlio, principalmente o Getúlio, né? Sem dúvida. O Jango teve lá. Foi eleito vice, depois assumiu, foi um período e deu o golpe, 64. Né? Viveu, mas né? o Getúlio foi o momento último, mais promissor, né? Fora os presidentes gaúchos militares, né, que foram 3, se não me engano. Não teve. O Rio Grande do Sul não tem membro na mesa diretora da Câmara dos Deputados ou do Senado da República. O Rio Grande do Sul é a quarta economia nacional, gente. O Rio Grande do Sul tem que ter mais protagonismo. Agora nós estamos tentando trazer a fábrica da GWM para cá, uma gigante chinesa de automóveis, e lutando com o cabo da adaga contra o Nordeste, que tem lá polo automotivo, isenção fiscal, tudo na Constituição Federal, fundo constitucional, nós não temos nada. Não estou querendo fazer nós contra eles, mas estou dizendo o seguinte: que está na hora do Rio Grande do Sul ter maior protagonismo na cena política nacional. Então acho que o Eduardo concorrendo faz muito bem para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, em vários aspectos, inclusive este, se colocando como candidato à presidência. E aqui no Rio Grande do Sul não tenho dúvida que nós temos sim espaço, porque aqui no Rio Grande do Sul, ao contrário de outros estados, nós temos uma terceira via consolidada. Né? Nós temos um governo que é um governo liberal, né? Que cuida das pessoas que mais precisam, que conversa com todo mundo, que ouve todo mundo e que foi reeleito, né? E que tem aí uma sequência de trabalho que entregou resultados positivos e reais e concretos para a vida das pessoas. Então eu acredito que sim, que aqui no Rio Grande do Sul, creio muito nisso, nós estamos posicionados no que se chama de centro democrático, porém, ao contrário dos desafios nacionais que se avizinham, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos numa posição política que pode nos proporcionar aí protagonismo e até a vitória nas eleições do ano que vem. Quero agradecer a participação do vice-governador Gabriel Souza no nosso podcast Centro Debate, sempre procurando aquilo que é essencial, sem inflexões. Eu te espero na próxima semana. Até lá!